direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Então nós somos a Dominicana Ressurreição, uma família para vencer. Então Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos. E o tema da mensagem hoje, a palavra hoje que vai ser ministrada hoje nessa noite é ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus. Quem aqui quer ouvir a Deus hoje? Amém? Amém. Glória a Deus. É fundamental na nossa vida a gente ouvir a Deus, porque a gente vai falar sobre caminhar ou ser guiado por Deus. Isso é algo que tem sido muito difícil na nossa geração. Hoje é muito difícil a gente tomar decisões, porque muitas vezes a gente não tem ouvido a Deus, muitas vezes a gente não está escutando o Espírito Santo e a gente acaba tomando decisões erradas. E você sabe que provavelmente você está enfrentando um momento de decisão na sua vida. Talvez de investir em algo novo, talvez começar um novo emprego, talvez começar um novo relacionamento. E tudo isso que nós vamos fazer, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para que a gente possa tomar uma decisão de maneira mais assertiva. Então nós vamos aprender a partir de uma história que está lá no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Nós vamos ler o versículo 26 até o 40, até o final. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26. É uma passagem que é um pouco conhecida. Fala sobre a passagem de Filipe. Filipe ele foi enviado para a cidade de Samaria para começar a pregar e evangelizar. O interessante é que acontece algo extraordinário nesse relato que você vai aprender hoje nessa noite. Você vai ouvir a voz de Deus e você vai entender como ser guiado pelo Espírito Santo para que você possa tomar cada decisão da sua vida. Diz assim a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Vai estar na tela na versão que a gente vai ler. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe. Veja que coisa interessante. Como isso é bom. A gente vê que o Espírito Santo, o anjo de Deus, Deus falando com o seu próprio povo. Então aqui mostra mais uma vez que Deus, Ele sempre está falando comigo, com você. E o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém até Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E mais uma vez, versículo 29 diz: e o Espírito disse a Filipe. Mais uma vez, Deus falando com o seu povo. Mais uma vez, Deus se comunicando com os seus servos. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. E assim deu a ordem para a carruagem, para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. E essas são as palavras da salvação, por elas a gente dá graças a Deus. Vamos orar, feche os olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, Pai, onde tantas pessoas, Pai, estão em leitos de UTI, lutando entre a vida e a morte. Nós estamos aqui hoje, Pai, na tua casa, para ouvir a sua voz, para aprender a ser guiado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Então fala no nosso coração, Pai, ministra aquela verdade que nós precisamos ouvir, e talvez essa verdade ela nos incomode, talvez essa verdade nos tire da nossa zona de conforto, mas nós queremos ouvir a verdade, Senhor. Então muito obrigado, Pai, que hoje eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para ouvir, para trazer a tua mensagem para o teu povo, mas que o meditado do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Gente, ouvir a Deus, uma das coisas mais difíceis dos dias de hoje, principalmente da nossa geração, que é muito imediatista, a gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo do nosso jeito, é ser guiado pelo Espírito Santo. Como é difícil ser conduzido por Deus em todas as nossas decisões. Por quê, pastor? Porque a gente não sabe esperar. Porque você começa a pedir direcionamento de Deus hoje e você quer que Ele responda amanhã. E não é do nosso jeito, e não é do nosso tempo. Então nós precisamos aprender essa importância de esperar. A gente precisa aprender a ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer. O grande problema é a gente achar que sempre nós sabemos o que é o melhor. Mas a gente precisa abrir mão disso e entender que Deus é quem sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas vezes a gente sofre por isso, porque não acontece do jeito que você queria, não acontece da forma que você planejou, e você sofre, porque você não entende que Deus sabe o que é melhor. E até as coisas ruins que acontecem, ela vem para o nosso bem. E tem uma história que eu quero contar para você, eu queria que você prestasse atenção. Ela é bem interessante, fala sobre um rei. Esse rei, ele tinha um servo que era muito leal a ele. E o interessante é que esse servo, tudo que acontecia, ele sempre falava: Deus é bom o tempo todo. Independente do que acontecia, esse servo, ele sempre falava: Deus é bom o tempo todo. E o rei ficava incomodado com isso. Mas o rei gostava desse servo, porque esse servo era um cara leal, era um cara fiel, era um cara que sempre estava junto do rei. O que o rei precisava, esse servo fazia. E toda vez que o rei falava com ele, ele falava e dizia: Deus é bom o tempo todo, meu rei. Deus é bom o tempo todo. E uma vez o rei foi caçar, e o servo foi junto com ele. Só que no caminho da caçada, por descuido, o rei pisa numa armadilha e um dedo mindinho dele é torado. O dedo mindinho dele foi cortado, decepado fora, e ele ficou desesperado. E ele: tá vendo, servo, como é que esse Deus é bom o tempo todo? Como é que pode acontecer isso comigo? Aí o servo falou: meu rei, mas é assim mesmo, mas sabe de uma coisa, meu rei? Deus é bom o tempo todo. E o rei ficou desesperado. Ele: meu Deus do céu, que cara louco! Aí chamou os outros soldados dele, dá uma pisa nesse servo e prende ele lá no calabouço. E pegaram o servo, bateram nele e prenderam ele lá na prisão do calabouço. E o rei: eu quero ver agora se esse teu rei, se esse teu Deus é bom o tempo todo mesmo. E passou-se alguns meses, ele está preso. E o rei, ele saiu para caçar de novo, depois que o pé ficou bom, ele ajeitou lá as coisas, menos o dedo, é claro. E quando ele foi caçar, uma tribo de canibal pegou o rei.
prendeu o rei, levaram lá para a tribo, e eles tinham um ritual antes de comer a pessoa. Eles botaram o rei lá deitadinho, lá em cima de uma pedra, amarrado, para poder sacrificar, matar ele para se alimentar. Mas quando eles olharam o pé dele, estava faltando um dedo. E eles não comiam uma pessoa que tivesse com defeito, porque para eles isso era uma maldição para eles. Ele fez: olha, você é deficiente, você é defeituoso, e a gente não come pessoa assim, vai-se embora. E liberaram o rei. E o rei vai: meu Deus do céu, eu fui liberado por causa desse dedo. Parece que esse Deus realmente é bom. Mas ele ainda incomodado, ele mandou chamar o servo, tirar o servo da prisão, e tirou o servo da prisão, e ele contou tudo o que tinha acontecido, e o servo: meu rei, Deus é bom o tempo todo. E o rei fez: tá bom, você está dizendo que Deus é bom o tempo todo. Para mim, ele foi bom, porque ele me livrou de eu morrer. Mas como você diz que Deus é bom o tempo todo e você passou vários meses preso, você apanhou e foi preso? Ele falou: meu rei, eu sempre ando junto com o Senhor. Se o Senhor não me prendesse, eu estaria com o Senhor junto na caçada, eu seria preso também pela tribo de canibais e eu seria morto. Você entende como Deus é bom o tempo todo? Glória a Deus. É isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente só está olhando uma parte da história e a gente está reclamando porque não aconteceu da nossa forma, não aconteceu do nosso jeito. E nós precisamos hoje, nessa noite, entender a importância de ouvir a voz de Deus, a importância de ser guiado pelo Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer. Isso é fundamental. Esse livro que a gente leu, ele é chamado do livro de Atos dos Apóstolos, mas ele poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo, porque tudo o que acontece no início da igreja foi guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Logo no comecinho, Atos 2, o Espírito Santo desce e enche todo aquele povo. Atos 3, Pedro se levanta e vai pregar. A Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, foi e 3.000 pessoas se converteram. Foi Pedro? Não, foi o Espírito Santo. A Bíblia fala que as pessoas eram guiadas. Paulo, impelido pelo Espírito, foi para tal lugar. Paulo, ele fala certa vez: eu queria ir para Macedônia, mas o Espírito Santo me impediu. Então era tudo que o Espírito Santo estava fazendo. Então esse livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque os homens foram guiados pelo Espírito Santo, e assim precisa ser a nossa vida. E nessa noite, eu e você, nós vamos aprender como ser guiados pelo Espírito Santo. Pastor, o que é que eu preciso fazer para ser guiado pelo Espírito Santo nas minhas escolhas, nas minhas decisões? Presta atenção. Primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa fazer é submeter a sua vida ao Senhor. Eu e você, nós precisamos submeter a nossa vida ao Espírito Santo. Então aqui não cabe mais o que é que eu vou fazer hoje, ou o que é que eu vou fazer amanhã. Não, nós devemos fazer assim: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Ou o que é que o Senhor quer que eu faça amanhã? Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu desejo, mas é o que Deus deseja na minha vida. Eu e você, nós precisamos abrir mão do nosso querer para dar lugar ao que Deus quer fazer na nossa vida. E isso é fundamental. E quando você começa a agir assim, você vai começar a ver o Espírito Santo agindo em você. Mas sabe qual é o problema? Que você vai começar a fazer coisas que você não queria fazer. O Espírito Santo vai tirar você da sua zona de conforto. O Espírito Santo vai tirar você, talvez, daquele seu lugar gostosinho e agradávelzinho. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, ele vai te conduzir a lugares que talvez, no primeiro momento, você não vai gostar. Uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, mas essa passagem que a gente leu, antes de chegar nessa passagem, o que estava acontecendo em Samaria? Filipe, ele era um discípulo
discípulo, ele era um diácono, ele foi enviado para Samaria. E a Bíblia fala que estava acontecendo um avivamento em Samaria. Era gente sendo curada, era a pessoa começando a andar, era gente sendo abençoada, era um monte de coisa acontecendo, um avivamento acontecendo ao ponto que a igreja de Jerusalém manda Pedro e João para lá, para ver o que estava acontecendo. E Pedro e João, quando chegam lá, pessoas começam a ser batizadas no Espírito, começa a acontecer um monte de coisa, o bicho pegando naquela cidade. Mas sabe o que é que o Espírito Santo fala para Filipe? Filipe, eu quero que você vá para o deserto. Imagina Filipe ouvindo a voz de Deus, o cara vivenciando um avivamento na vida dele, e o Espírito Santo vai dizer: Filipe, para um pouquinho, está muito legal aí, está fogo do Espírito Santo acontecendo, mas eu quero que você vá para o deserto. Imagina eu e você aqui, a gente na semana da virada, pegando fogo aqui na igreja, você dando glória a Deus, você pulando, e Deus fala: ei Paloma, eu quero que você vá lá na sardinha agora. Quero que você vá lá do outro lado. Você diz: isso não é Deus falando comigo. Não tem como ser Deus. Eu estou aqui no avivamento, eu estou aqui no fogo, pegando na igreja, e está tudo bom aqui. Eu vou fazer o que nessa aqui? De noite, 9 horas da noite, você pode ser roubado. Não é isso que eu quero. É isso que acontece. Quando a gente acha que um lugar não é bom para a gente ir, a gente acha que não é Deus que está querendo levar a gente. E o Espírito Santo fala com Filipe e diz: ei Filipe, sai daí e vai para o deserto, para a estrada de Jerusalém, para a faixa de Gaza. É uma área desértica, não tem nada, não tem ninguém. Mas o interessante é que Filipe, ele se submete ao Senhor. Imagina você vivendo talvez os melhores momentos com o Espírito Santo. Talvez, sei lá, no cross, no conexão, talvez no concílio, talvez em algum evento, e Deus te manda sair daquele, graças a Deus, eu não vou sair. Está tão bom aqui, eu não vou sair desse lugar, gente. Eu sei que não tem como ser o Senhor querendo me tirar daqui. Mas, se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo, escute, provavelmente Ele vai tirar você da sua zona de conforto. E a Bíblia fala que Filipe, ele se levanta e parte. Ele não questiona, ele não pergunta: Deus, será que é tu mesmo que quer que eu faça isso? Não tem como. Eu estou pregando, o pessoal está sendo curado aqui. Eu estou pregando, gente está sendo avivada, Espírito Santo descendo. Eu vou fazer o que nesse lugar? Mas a Bíblia fala que ele se levanta e parte, ele vai. E se você desejar ser guiado pelo Espírito Santo, você vai precisar se submeter ao Espírito Santo. E muitas vezes vai ser contrário àquilo que você gostaria de fazer. Talvez o Espírito Santo está dizendo para você: acaba esse relacionamento, porque esse namoro não é de Deus. Esse relacionamento está te levando para longe de Deus. E você sabe disso. Você sabe que isso está te afastando da presença, mas você gosta. Você gosta desse relacionamento. Mas pastor, eu gosto da pessoa. Eu gosto, ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa boa, ela me ajuda. Mas Deus está dizendo: ei, para com isso. Sai desse lugar. E vai ser necessário, se você quiser ser guiado pelo Espírito Santo, você vai precisar sair desse lugar. Talvez é uma oportunidade de emprego que está sendo aberta, e quando a oportunidade de dinheiro é maior do que você recebe, você diz: olha, Deus está abrindo uma porta de emprego para mim. Quem garante que foi Deus que abriu? Você não, eu ganhei um salário mínimo, eu vou ganhar 5.000, só pode ser Deus. Eu só não vou ter tempo mais de ir para a igreja, isso é besteira, não tem problema nenhum. Será que Deus mesmo que está abrindo essa oportunidade? Mas é algo que é agradável para você. Mas se você quiser ser guiado pelo Espírito Santo, você vai precisar fazer decisões e renúncias. Eu estava vendo um testemunho de um jogador de futebol, de um podcast lá no Jesus Cop, que é Alan dos Santos, que é um jogador, ele é bem conhecido. E interessante que ele diz que depois que ele volta para o Brasil, estava para voltar para o Brasil, ele estava na Arábia, sofreu muito lá. Ele tinha várias oportunidades de clubes que iriam pagar muito mais alto. Mas ele decidiu ser guiado pelo Espírito Santo. Que ele queria continuar sendo fiel, sendo crente. E o interessante é que uma das filhas dele, a mais velha, eu acho que ela deve ter 8, 9 anos,
Era uma escola evangélica que ela estudou enquanto estava no Brasil. Ela gostava muito daquela escola. E essa escola era na cidade de Campinas, em São Paulo. Mas se tiver como, papai, é muito bom lá. Eu tenho muita amiguinha lá, se puder voltar para lá seria legal. E aí o pai dela vai começar a orar. Porque ele queria ser guiado pelo Espírito de Deus. Tinha várias propostas de clubes que iriam receber um pouco mais. Mas interessante é que quando ele começou a orar no mesmo dia, no final da noite, o empresário dele liga para ele e diz: ó, fulano, Alan Santos, tem uma proposta de emprego para você de outro clube também. Não sei se você vai aceitar. É o clube do Guarani. Ele está pagando um pouco menos, mas eu não sei se você vai querer ir. Eu não sei se você sabe, mas o Guarani fica em Campinas, lá em São Paulo. Ele fez: Deus, obrigado pela resposta que você me deu. Eu vou receber menos, mas eu sei que é isso que o Senhor quer. E muitas vezes vai ser necessário a gente baixar o padrão para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vai ser necessário você se afastar de relacionamentos, você se afastar de pessoas, porque é a vontade de Deus. Se você quer viver guiado pelo Espírito Santo, você vai precisar decidir hoje se você vai ser conduzido por Ele ou não. Mas não é fácil, porque no versículo 26 que a gente leu, lá em Atos 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe. Então o anjo estava falando para Filipe. Talvez não tenha sido com uma voz audível, ou tenha sido com uma voz audível, ou talvez tenha falado ao coração dele, e ele pode ter dito: meu Deus, é a minha cabeça falando. Mas o anjo do Senhor disse a ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce até Jerusalém, a Gaza. E o começo do versículo 27 diz: o 27 falou? Diz assim: e ele se levantou e partiu. Mesmo sendo algo que ele não queria, mesmo sendo algo que não seria bom para ele, mesmo sendo algo que ia tirar ele do conforto, do lugar bom, do lugar agradável, ele se levantou e foi. Você percebe a submissão de Filipe à vontade de Deus, à direção do Espírito Santo? É isso que eu e você nós precisamos hoje fazer. Se você desejar ser guiado pelo Espírito de Deus, se você desejar ouvir a voz de Deus, você vai precisar, em primeiro lugar, se submeter ao Espírito Santo. Mas em segundo lugar, se você deseja ser guiado por Deus, você vai precisar se submeter. Mas em segundo lugar, eu e você vamos precisar ouvir a voz de Deus. Isso é fundamental, gente. Se você quiser ser guiado por Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer Ele. Porque talvez você pode ouvir uma voz, mas não seja Deus falando. Então, quando a gente conhece uma voz, quando a gente conhece e tem intimidade com a pessoa, quando a pessoa liga para você, você sabe quem é. Hoje em dia ninguém faz mais isso, mas antigamente tinha um telefone residencial, as pessoas passavam muito trote. Ligavam para as pessoas e dizer: alô, é da delegacia, alô, é não sei. E passava a trote, a pessoa imitava a voz. Mas quando era alguém tão íntimo seu, a pessoa imitava a voz, que ligava para você e dizia: fala, fulano, eu sei que é tu. Eu sei que é tu, pode falar. Por quê? Porque a gente tem intimidade e eu conheço essa voz. Então eu e você, nós precisamos conhecer a voz de Deus. E talvez, embora isso seja simples e básico, é um dos grandes problemas da nossa geração. É por isso que tem tanta gente, tanto absurdo acontecendo no meio de pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem crentes, estão fazendo coisas que pessoas que estão no mundo não estão fazendo. Porque não está ouvindo a voz de Deus, não está conhecendo a voz de Deus para tomar decisão e acaba tomando decisões erradas, decisões que afastam ela da presença. A gente viu que o anjo de Deus, o Espírito Santo, falou 2 vezes seguidas com Filipe. Falou no versículo 26, falou no versículo 29. E você pode dizer: mas pastor, o problema é que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas sabe qual é o problema por não ouvir a voz de Deus que a gente está passando? É porque eu e você, a gente não sabe ficar em silêncio. Já parou para pensar que eu e você, a gente não sabe ficar em silêncio? Eu queria fazer um desafio para você agora, só para você testar, para ver como o silêncio é meio estranho. Vamos ficar em silêncio só 30 segundos, sem falar nada. 30 segundos.
segundos só. Você percebe como é estranho esse silêncio? Como é estranho ninguém falando nada? A gente não sabe ficar em silêncio. Provavelmente esse é o momento que a live vai lá para baixo, que a turma sai da live. Meu Deus, está com problema, ninguém está falando nada. Porque a gente não sabe ficar em silêncio. A gente não sabe fazer silêncio. E a gente precisa muitas vezes fazer isso para ouvir a voz de Deus. Além de fazer silêncio, o grande problema é que existe muito barulho ao nosso redor. Não é Deus que não está falando. É talvez o barulho ao seu redor que não está deixando você ouvir a voz de Deus. Você e a mulher vai entender muito bem isso. Provavelmente você já tentou conversar com alguém quando você está secando o cabelo. O secador ligado, aquele barulho lá do seu lado lá, e alguém falando, é o quê? Fala mais alto! Estou ouvindo não! Não é que a pessoa está falando baixo. É porque existe um barulho no pé do seu ouvido. E você não está ouvindo por causa do barulho que está ao seu redor. E é isso que a gente precisa entender. Existe muito barulho ao nosso redor. O barulho da nossa rede social tem tirado o seu foco e tem feito você não ouvir a voz de Deus. O barulho dos seus compromissos. Você é cheio de tarefa, cheio de compromisso. Você não tem tempo para nada. E você acaba não ouvindo a voz de Deus. O barulho do seu trabalho, o barulho dos seus filhos, o barulho de várias coisas tem feito eu e você não ouvir a voz de Deus. Mas nós precisamos fazer silêncio. Nós precisamos calar as outras vozes. Será que você fez silêncio? Será que você está buscando ouvir a voz de Deus para saber com quem você deve casar? Para os solteiros? Será que você está fazendo silêncio e parando o barulho ao seu redor, parando o barulho do seu coração para aquilo que você deseja, para aquilo que você quer, e deixando Deus falar? Será que você está fazendo isso? Ficando em silêncio? Para você escolher qual é a faculdade que você vai fazer, e não aquela que dá mais dinheiro, mas aquela que Deus quer que você faça. Será que você está fazendo silêncio para isso? Será que você está fazendo silêncio para onde você vai trabalhar? Para que o trabalho não roube Deus de você? Nós precisamos fazer silêncio. Se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa se submeter ao Senhor, você precisa ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, eu e você, nós precisamos obedecer na hora. Obedecer imediatamente. Quando Deus falar, nós precisamos obedecer. E esse é o nosso grande problema. A gente gosta de adiar decisões importantes. A gente gosta de adiar, talvez, conversas que vai ser um pouco desagradável. Sabe aquela conversa que você precisa ter com algum parente, algum familiar, talvez uma pessoa que você gosta e você fica adiando essa conversa só porque você não quer falar algo desconfortável? Deus, quando Ele fala, é necessário a gente responder na hora. É necessário a gente obedecer na hora. Tem muita coisa que você deveria estar fazendo e você está deixando para depois. Talvez você já deveria estar servindo na igreja. Você sabe que deveria estar servindo e você está empurrando, dizendo, não, Senhor, agora não. Não, eu já fui muito machucado e machucada. Não, agora não, quero afastar um pouquinho, depois eu faço. Talvez você sabe que você deveria estar lendo a Bíblia. E você está adiando. Você disse que em 2025 você ia ler a Bíblia toda. E você provavelmente já falhou vários dias em janeiro sem ler a Bíblia. E você está empurrando. E você, em vez de obedecer, está protelando isso aí. Você que disse que eu vou para a célula, eu preciso ir para a célula. E você não está indo ainda. Tem muita coisa que eu e você precisamos fazer, mas nós não estamos fazendo. E quando a gente olha para Filipe, o versículo 27, que a gente já falou aqui, ele foi bem enfático. Filipe se levantou e partiu. Filipe ele não ficou perguntando, Deus, é isso que tu quer? É isso mesmo? Eu vou sair de um lugar bom, vou para um lugar ruim, eu vou sofrer e tal. Não! Ele levantou e foi. Ele não ficou empurrando, ele apenas obedeceu. E se eu e você nós quisermos ser guiados pelo Espírito Santo, ouvindo a voz dele, você não tem como obedecer se você não vai se submeter ao Senhor para saber a vontade dele. Você precisa ouvir a voz dele.
Mas o interessante é que Deus só deu o próximo passo para Filipe porque ele obedeceu no começo. Veja que coisa interessante. O versículo 26 que a gente falou, o Espírito Santo, o anjo do Senhor apareceu para Filipe e disse a ele: Filipe, vá para aquele lugar do deserto que eu quero que você vá para lá. Ele se levantou e foi. E porque ele foi, no versículo 29, bota aí, por favor. Atos 8, versículo 29. A palavra de Deus diz: e o Espírito disse a Filipe. O Espírito só pode falar a Filipe o próximo passo, porque ele obedeceu lá no começo. Se Filipe não tivesse saído de Samaria, se Filipe não tivesse no deserto, parado de lá, Deus não ia dar o próximo passo, porque ele não obedeceu lá atrás. Ele ia estar lá em Samaria, sem ouvir Deus, sem fazer a vontade de Deus. E talvez é isso que está acontecendo. Deus já deu uma ordem para você, Deus já falou para você, e você não está obedecendo ainda. E Ele não vai dar o próximo passo se você não obedecer o primeiro. Se Ele falou que você precisa largar alguma coisa, Ele só vai falar quando você largar. Ele não vai falar até você obedecer. Se Deus falou para você, Ele mandou você se afastar de algumas pessoas, Ele só vai dar os próximos passos para você quando você se afastar dessas pessoas. Ele só vai dar o próximo passo para você quando você parar de seguir algumas pessoas no Instagram, que Deus já falou com você, que você não deve seguir. Crente seguindo o perfil de fofoca, homem seguindo o perfil de mulher que está quase sem roupa e você lá curtindo tudo, e vice-versa, mulher seguindo o perfil de homem que fica quase sem roupa também. Deus só vai falar quando você obedecer aquilo que Ele já falou lá atrás. Foi isso que aconteceu com Filipe. Filipe só ouviu o próximo passo de Deus porque ele obedeceu o primeiro passo. E o primeiro passo sempre é mais difícil. O primeiro passo sempre vai tirar você da zona de conforto. O primeiro passo tirou Filipe do lugar bom e levou ele para o deserto. E ali ele ficou sensível ao Senhor. Tudo que Deus falasse, ele está lá aberto para você. E é isso que eu e você, nós precisamos fazer. Porque talvez Deus já falou para você: perdoe aquela pessoa. E você ainda não perdoou. Você ainda guarda essa mágoa no seu coração. Você lembra o dia, a data, a hora. Lembra tudo quando a pessoa machucou você. E Deus está falando: ei, libera perdão. Deixa comigo isso aí. Perdoa e segue. E você não está obedecendo. Você não está fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer. Mas nós precisamos, se você quer ouvir os próximos passos, nós precisamos obedecer ao Senhor. Se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa se submeter ao Senhor. Você precisa ouvir a voz dEle. Você precisa obedecer na hora. Em quarto e último lugar, você precisa, para poder ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa conhecer a palavra de Deus. É básico. A palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus revelada, é a palavra de Deus expressa, é a vontade de Deus revelada para mim e para você. E não tem como eu e você ser guiados pelo Espírito de Deus se você não conhece a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos ler isso. O interessante é que o versículo 30 e 31, Atos capítulo 8, bota aí, por favor. Atos 8, versículo 30 e 31. A Bíblia fala que Felipe, ele correu até a carruagem e ouviu um homem lendo o profeta Isaías e ele perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado. Imagina se Felipe não conhecesse a palavra de Deus. O que é que Felipe ia explicar para esse cara se ele não conhece? O que é que Felipe ia fazer quando subisse naquela carruagem se ele não conhece o livro do profeta Isaías? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é que a gente vai explicar algo que a gente não conhece, que a gente não sabe? Infelizmente,
precisamos, gente, conhecer a palavra de Deus. É básico. É Deus falando comigo e com você. Não tem como. Não tem como isso acontecer. Como é que você vai saber, gente? Como é que deve ser o seu relacionamento? Como é que você vai escolher o casamento abençoado por Deus? Se você não sabe o que é que Deus fala sobre relacionamento na Bíblia. É por isso que você escolhe qualquer coisa aí, parece. Porque você não conhece o que a Bíblia está falando sobre isso. Porque se você conhecesse, você seria mais criterioso para escolher uma pessoa. Porque o casamento é algo para ser eterno. O casamento não é brincadeira. O casamento não é feito, as pessoas falam, casa, se não der certo, separa. É isso que as pessoas falam para você. Ah, fulana, casa, se não der certo, você separa, aí está tudo certo, está lá do seu lado. Se você conhecesse a palavra de Deus, você saberia que não é assim. Se você conhecesse a palavra de Deus, você saberia que tem ambientes que você não deve e nem deveria estar frequentando. Se você conhecesse a palavra de Deus, você saberia como se portar no seu trabalho. Porque a Bíblia trata, explica, demonstra, direciona tudo isso. Então, se eu e você nós desejamos ser guiados por Deus a partir de agora, gente, cada decisão que você vai tomar, pega esses 4 pontos para a sua vida que a gente falou aqui. Cada decisão a partir de agora você diz, eu vou me submeter a Deus. E se submeter a Deus é você esperar Deus falar alguma coisa. É talvez você escolher aquilo que vai tirar você do conforto. Você a partir de agora vai ouvir a voz de Deus, vai esperar Ele falar. Você vai fazer silêncio, você vai sair do barulho. Você vai obedecer na hora. Quando Ele falar, você vai dizer, eu vou fazer. É para eu apagar isso aqui, eu vou apagar. É para eu sair desse lugar aqui, eu vou sair. Aquilo que o Espírito Santo estiver falando, você precisa obedecer na hora. Se submeter a Ele, porque isso é importante. Vai ter coisas que você vai precisar fazer que talvez vai trazer um desconforto para você. Se você entendesse e conhecesse a palavra, você tomaria decisões totalmente diferentes. Mas eu quero concluir aqui, dizendo para você que se você quiser começar a ser guiado pelo Espírito Santo, se prepare, porque o sobrenatural de Deus vai começar na sua vida. Amém? Porque quando você começar a ser guiado pelo Espírito Santo, algo de extraordinário vai começar a acontecer. Além de tudo aquilo que Filipe estava experimentando, e era extraordinário, porque ele se submeteu ao Espírito Santo e foi para o deserto. A Bíblia finaliza dizendo assim, no versículo 39, de Atos 8, Atos 8, 39, já vai aí. Veja que coisa interessante. Porque Filipe se submeteu, saiu do lugar gostosinho e foi para o deserto. Porque Filipe ouviu a voz de Deus de novo e ele correu até a carruagem, ele correu até aquele cara, ele obedeceu na hora. E porque ele obedeceu na hora e chegou lá, e porque ele conhecia a palavra de Deus, veja o que aconteceu. Quando ele saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Gente, isso aqui parece simples, mas é alguém que está na sua frente, jogando água na sua cabeça, eu te batizo em nome do Pai. Primeiro caldinho, do Filho. Segundo, e do Espírito Santo. Já levantou, como levantou Filipe? Subiu. Você já parou para pensar isso? Meu Deus, que coisa extraordinária. E Filipe, a Bíblia fala que ele reapareceu em uma cidade lá do norte, em Azoto, uma cidade extremamente longe. E ele, quando chegou lá, ele continuou pregando a palavra de Deus até Cesareia de Filipe. Algo extraordinário aconteceu nele. Por quê? Porque ele se permitiu ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Então entenda, quando você começar a obedecer ao Senhor, quando você começar a ser guiado pelo Espírito Santo, talvez no começo você não vai entender, feito aquela história, mas saiba que o final vai ser sobrenatural. Amém. Aleluia, glória a Deus. E aquilo que para você hoje é
Talvez é a mudança de parente seu. Que você tanto está buscando, está orando e parece que essa pessoa não se converte. Mas saiba que quando você começar a ser guiado pelo Espírito Santo, algo de sobrenatural e extraordinário vai acontecer. É isso que Deus está nos chamando nessa noite. Ele está chamando você hoje para você obedecer a Ele, para você ser guiado por Ele, para que você entenda que o que Ele tem para você é muito melhor do que você desejou, pediu ou pensou que você ia viver. Eu não sei o que você está passando hoje, mas Deus sabe. É por isso que Ele trouxe você aqui hoje, nessa noite. Porque você precisa confiar, obedecer na hora. Você precisa se submeter, mas você também precisa conhecer a palavra de Deus. Que é por ela que Ele vai falar com você. É no louvor que Ele vai falar com você. É numa oração que Ele vai falar com você. Mas você precisa conhecer. Amém? Vamos ficar de pé para aceitar agora? Louvor para mim. Fala para a luz, irmão. Eu gosto sempre de falar que para Deus não existe coincidência, não existe acaso. Para Deus tudo é plano e propósito. Então eu e você estar aqui hoje, Deus ter falado comigo hoje para trazer essa palavra, é um plano e um propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Deus está querendo trazer direcionamento para mim e para você, para que você possa a partir de agora tomar decisões, não mais a partir da sua vontade, mas tomar decisões a partir da vontade do Espírito Santo de Deus. E essas decisões, talvez no primeiro momento, vai trazer um desconforto para você, mas saiba que ela está gerando e produzindo em você uma glória que será extraordinária, algo sobrenatural de Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez nessa noite falou ao nosso coração, Pai. Porque a Tua palavra, ela jamais volta